Boa noite a todos e que a paz de Jesus esteja entre nós. O evangelho de hoje é o capítulo 47, com o título O Povo e o Evangelho, do livro Vinha de Luz, de autoria do Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Lucas escreveu o terceiro evangelho e os Atos dos Apóstolos. Ele era médico e um seguidor e grande colaborador de Paulo, com quem teve o primeiro contato na igreja de Antioquia. Conforme descrito por Emmanuel no livro Paulo e Estevão, foi Lucas que propôs a Paulo e Barnabé a denominação de cristãos aos seguidores dos ensinamentos de Jesus. Sugestão acatada com alegria e que modificaria para sempre a denominação dos discípulos do Evangelho. A passagem utilizada por Emmanuel, do Evangelho de Lucas, consta do capítulo 19, intitulado Ensinamento no Templo. Porém, o versículo citado por Emmanuel é antecedido por uma outra passagem relacionada ao templo, de maior conhecimento de todos e que, para uma compreensão melhor desta parte do Evangelho de Lucas, também é necessário que o citemos, que é intitulado Os Vendedores Expulsos do Templo. Apresentando os 4 versículos que compõem essas duas passagens em sequência, temos: E entrando no templo, começou a expulsar os vendedores, dizendo-lhes: Está escrito, minha casa será uma casa de oração. Vós, porém, fizestes dela um covil de ladrões. Diariamente ensinava no templo, e os sumos sacerdotes, os letrados e os chefes do povo tentavam acabar com ele, mas não encontravam como fazê-lo, pois o povo em massa estava pendente de suas palavras. Este relato consta também do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 15 a 17, de Mateus, capítulo 21, versículo 12 a 13, e de João, capítulo 2, versículo 14 a 17. Em todos eles tratados como a expulsão dos vendedores do templo, e no Evangelho de João, como a purificação do templo, e é como essa passagem ficou mais conhecida. Esses vendedores, mencionados nesse evangelho, capítulo, eles ficavam numa parte do templo denominada átrio. Era o único lugar em que podiam entrar os gentios, isto é, os não-judeus, e não dentro do templo propriamente dito, onde eram realizados os sacrifícios. Nesse local ficavam alinhadas as mesas, como que numa via pública, e nelas se vendiam animais diversos para os sacrifícios, e onde também ficavam cambistas que trocavam dracmas gregas e denários romanos por ciclos judeus, que era a única moeda aceita como oferta no templo. Parte do lucro obtido pelos vendedores cambistas era direcionada para os sacerdotes. Essa passagem, mais que confirmada pela citação em 4 evangelhos, é descrita temporalmente, de forma mais completa, no Evangelho de Marcos, que nos conta que Jesus, em seu primeiro contato com o templo, após a entrada triunfante em Jerusalém, lá entrou, observou todo esse cenário descrito acima e saiu sem fazer nenhum comentário, seguido então para Betânia. No outro dia, retornando a Jerusalém, no caminho, Jesus se depara com uma figueira, e de longe ela parecia frondosa, coberta de folhagem. Jesus vai até a árvore para verificar se porventura existia algum fruto que pudesse ser colhido, mas não havia. De fato, apesar de ser temporã, ou seja, já ter folhas fora de uma época que se esperava para as figueiras, ainda não tinha fruto. Devemos recordar que Jesus certamente havia sido muito bem acolhido em Betânia, na casa dos amigos Marta, Maria e seu irmão Lázaro. E certamente a ida até a figueira não era uma necessidade de alimentação, mas mais uma oportunidade de ensinamento. A figueira no caminho era frondosa quando vista de longe, temporã, pois se adiantou em relação à época normal, mas sem frutos para oferecer.
Dirigindo-se à árvore, ao constatar a ausência de frutos, Jesus disse: ninguém jamais coma o teu fruto. E os discípulos ouviram. Seguiu então Jesus no caminho até Jerusalém e quando lá chega, vai ao templo novamente. No dia anterior, somente observou. Nesta nova ida, lá chegando, começou a expulsar os vendedores, compradores e cambistas que lá estavam e faziam os seus negócios. Como descrito nos evangelhos citados, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam animais para o sacrifício. A descrição apresentada dá a entender que foi uma ação desequilibrada e violenta. Mas não foi isto que ocorreu, provavelmente, pois nessa hipótese, Jesus quase certamente teria sido preso imediatamente pelos guardas do templo ou os soldados romanos que sempre estavam presentes no local. Como muitos estudiosos apontam, Jesus usou provavelmente de um método denominado encenação profética, forma de manifestação comum à época e conhecida de todo o povo, que era uma forma dos profetas expressarem uma mensagem profundamente espiritual através de uma encenação simbólica. A encenação profética feita por Jesus teve uma lição embasada em profundo conhecimento das Escrituras e das ações dos profetas mais importantes, dizendo: não está escrito que a minha casa será chamada a casa de oração para todas as nações? Citando o profeta Isaías, capítulo 56, versículo 7. Ele também se manifestou falando que estavam transformando o templo de oração em um covil de ladrões e salteadores, citando o profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 11, já que claramente a obtenção de lucro não era algo que deveria estar presente em uma casa de oração. Na ação descrita como a purificação do templo, Jesus menciona 2 profetas das Escrituras, demonstrando alinhamento com os ensinamentos hebreus e, portanto, firmando sua razão na demonstração de que, de fato, existia esse desvirtuamento, mesmo perante as doutrinas hebraicas, impedindo ações em sentido oposto pelos sacerdotes e escribas, pois, como diríamos hoje, contra fatos não há argumentos. Estas ações de Jesus, ainda que pareçam contraditórias a alguns em relação à conduta sempre caridosa e compreensiva do Mestre, eram legítimas. A sucessão de ações demonstra que Jesus não agiu com raiva e impulsividade, pois somente no dia seguinte, ao voltar no templo, agiu com assertividade e de forma equilibrada, com autoridade moral embasada em ensinamentos de 2 grandes profetas. Além disso, não foi uma ação destrutiva, pois, como citado por Lucas, no evangelho usado por Emmanuel, passa a usar o templo para ensinar a todos, pois ele ensinava, lembre-se, na parte do templo, no átrio, poderia ser acessado por todos, e não somente pelos judeus. No caminho de volta de Jerusalém, ao passar pela figueira mencionada, constataram que ela havia secado, como ele profetizara. E o fato é que o templo foi destruído literalmente 40 anos depois dos acontecimentos descritos. A passagem da figueira e a purificação do templo são encenações proféticas associadas. A figueira é uma árvore simbólica para muitos povos, e para os hebreus, especificamente, representa a ciência religiosa. Frondosa quando vista de longe, mas sem frutos para oferecer quando vista de perto. Não cumpria seu papel de alimentar as pessoas. A folhagem é a representação do conhecimento. O que Jesus veio verificar no templo foi o quanto daquela folhagem, daquele conhecimento repassado primeiro ao povo hebreu, havia se convertido em frutos, e constatou que não haviam frutos. Na purificação do templo, na passagem da figueira,
Jesus repassa o ensinamento de que o que importa para a lei divina é o quanto todo o conhecimento adquirido, seja ele qual for, religioso, científico, está de fato se convertendo em frutos que alimentam o bem. Estas ações de Jesus, é óbvio, incomodaram tremendamente o poder dominante, os sacerdotes e os escribas, pois reconheceram a verdade em tudo e o papel deles nessa história que não era muito bom. E ao escutar as palavras e ensinamentos de Jesus, procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam. E por que o temiam? Porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina, que lhes tocava o coração, pois eram verdadeiros. E Emmanuel parte desse ponto para o seu ensinamento que estudamos essa noite. Pois bem, como a passagem da purificação do templo suporta a mensagem repassada por Emmanuel e como ela completa esta passagem do Evangelho de Lucas. Emmanuel começa afirmando que a perseguição aos postulados do cristianismo não se limitou ao período dos dias do Mestre Divino nos ciclos carnais. Permanece existindo ainda hoje, ainda que em outras formas. Ao citar o episódio da purificação do templo, Emmanuel nos demonstra que o Evangelho do Cristo, de diferentes formas, sempre encontrou muita resistência de diferentes e diversificadas origens. O Templo de Jerusalém foi destruído 40 anos depois do episódio. Diferentes impérios dominaram a terra, diferentes doutrinas religiosas e políticas, e todas elas não perduraram, tanto quanto o Evangelho do Cristo. Pois tudo não está alinhado com as leis universais, provavelmente se contrapõe a ela e não é perene. A exemplo do que ocorreu na época da purificação do templo, em todas as ocasiões, as pessoas, o povo, permaneceram ligadas ao Evangelho do Cristo e ainda permanecem. Diz Emmanuel que entre Jesus e a multidão nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. Mesmo diante de tantas situações pessoais e coletivas, agindo em sentido contrário. Cita Emmanuel, palavras dele, medidas draconianas da ignorância e da crueldade. Doutrinas religiosas impregnadas de manifestações políticas e interesses materiais. Cientistas presunçosos patrocinados por interesses mesquinhos. E por aí vai. Ressalta Emmanuel que, mesmo diante de tamanha enxurrada de esforços na direção contrária, o povo, as pessoas que o compõem, sempre acabam inclinando-se para o Cristo, com a mesma fascinação do primeiro dia. Como nos disse Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, acaso não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, que vocês não são de vocês mesmos? Paulo nos relembra que não somos de nós mesmos, que pertencemos a Deus, por Ele criados, por Ele mantidos e sustentados, e a Ele destinados. Certamente o anseio de todos os espíritos, do nosso espírito, é a Ele retornar e integrar-se perfeitamente. O Evangelho do Cristo nos trouxe o conhecimento desta verdade, que lá no fundo da nossa alma percebemos como uma verdade absoluta, pois uma lei universal. Não temos como evitar que nos inclinemos em direção a ela, como afirmou Emmanuel na lição de hoje. Ninguém vive apenas para si. Em verdade, a nossa vida está destinada a pertencer à criação. Fazemos parte do universo criado por Deus. Não é possível nos afastarmos de Deus, por uma razão muito simples que o estudo da doutrina espírita nos trouxe: o conhecimento da existência do fluido cósmico. E aprendemos que não há nada fora de Deus. O universo infinito está mergulhado no fluido cósmico.
Na essência do seu evangelho, Jesus veio nos demonstrar que é possível, que é necessário, imprescindível estabelecer essa conexão com Deus. Uma conexão pessoal, profunda, íntima e intransferível. E por esse motivo, tão ligado a ela somos, sempre superando aquilo que dela tenta ou nos afasta temporariamente. O próprio Emmanuel expressa a grandiosidade do valor espiritual que a vida de Jesus nos ofereceu e nos demonstrou em cada ato seu e nos ensinamentos perpetuados no seu evangelho. Jesus nos exemplificou o amor absolutamente incondicional, a humildade plena, o perdão irrestrito, a compreensão total, a paciência sem limite e a misericórdia inesgotável. Exemplo este que ficou registrado permanentemente na consciência de todos nós e que ainda hoje nos alcança, como bem ressalta Emmanuel, simplesmente por ser uma obra verdadeiramente de Deus. Ainda que de quando em quando experimentemos pavorosos desastres, tormentas de sangue e lágrimas varrendo-nos o caminho, a luz do Mestre nos acena à distância e todos identificaremos o seu brilho santificado. Independentemente de qualquer coisa, de quão ainda distantes do caminho correto possamos estar, quando voltamos a nossa atenção para o nosso interior, para o nosso templo interno, para o chamado do Mestre, voltamos nosso olhar para ele. O templo de Deus é o nosso coração. Cuidemos dele aprendendo a reservar um espaço para a oração, pois é por meio dela que exercitamos mais intensamente essa conexão com Deus. E não nos esqueçamos dos frutos, pois é por meio da ação, do trabalho no bem, que o Criador se faz mais presente na criatura, agindo com ela e em favor dela. E essas são as duas mais eficazes formas de estabelecermos a conexão com Deus e sentirmos o seu amor, oração e serviço. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Cada qual na sua luta, na sua prova, nas suas dificuldades, nas suas alegrias. Portanto, nas suas possibilidades. Graças a Deus.